Ezequiel 36, 26. Como é bom poder estar na casa de Deus. Como é bom poder estar aqui nesta presença que nos enche por completo. Nessa presença que preenche as nossas vidas. Que preenche as nossas vidas, que nos satisfaz, que nos completa. Essa presença é quem dá sentido ao nosso viver. E eu adoro a Deus por poder estar aqui nessa noite, porque quando eu estou aqui, eu me regozijo no Senhor em poder sentir essa presença, em poder estar neste altar, onde a presença do Senhor é palpável. E enquanto o louvor ministrado, nós orávamos aqui, o Senhor falou no meu coração que nós precisamos voltar a viver a essência, voltar às nossas origens, voltar aos princípios que sustêm a igreja e susterá a igreja para sempre. Nós precisamos voltar à oração, nós precisamos voltar à intimidade com Deus, nós precisamos voltar os nossos corações ao Senhor todos os dias. Isso deve ser uma prática constante nas nossas vidas, e eu tenho a certeza que esta igreja é uma igreja que todos os dias prezará pela presença do Senhor. Amém? Ezequiel 36, verso 26, vai dizer o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andareis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Feche seus olhos nessa noite. Senhor, eu te adoro, Pai, e eu te glorifico nessa noite. Deus, a palavra é tua. Deus, os filhos são teus. E eu oro ao Senhor, Pai, para que nessa noite a tua presença seja quem fale aos corações de cada homem e de cada mulher que está aqui. Gostosa de estar na cama, de estar no sofá, de estar tranquilo comendo uma pipoca, assistindo uma série talvez, um filme, uma pregação, mas você escolheu estar aqui na presença de Deus, e eu tenho a certeza que Deus está alegre com a sua atitude nessa noite, por tantas coisas que Deus tem feito na tua vida. Você pode olhar para a tua história, por mais que você viva dias difíceis, quantas coisas Deus não fez por você, quantas coisas Deus já não fez na tua história, já não transformou na tua vida, e você já experimentou tantas coisas de Deus. Então glórias a Deus pela sua vida que está aqui, eu tenho certeza que Deus tem algo nos nossos corações. Eu tenho um tema para esta noite, eu gosto de trabalhar com um tema, e o tema é transformados para viver o novo de Deus. Olha para a pessoa que está falando e fala assim: seja transformado todos os dias para viver todos os dias o novo de Deus. Amém. Sabe, nas nossas histórias, quando nós olhamos para trás, dentro das nossas vidas, quantas coisas novas dentro dos momentos que você viveu até hoje, Deus já não fez na sua história, Deus já não fez na tua vida, Você olha para trás, quantas transformações Cristo já não fez na sua vida, e você viveu várias vezes o novo de Deus. Só que o que eu gosto em Cristo, e o que eu me alegro quando eu olho para Deus, é que Deus é um Deus infinito. Sabe, aquilo que Deus tem para nós não se limita àquilo que nós já vivemos, não se limita às grandes experiências ou grandes milagres ou os grandes feitos que Deus já fez nas nossas
realidade, quando eu olho para este Deus, eu tenho a certeza que Deus tem coisas ainda novas para fazer na minha e na sua vida. Sabe, a nossa história nessa terra, enquanto estivermos sendo transformados por Deus, serão histórias marcadas pelo novo de Deus todos os dias. Eu não sei como está a tua vida, como está a tua história. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando de uma transformação para viver algo novo novamente. Talvez a sua expectativa seja uma expectativa baixa, morna, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: Ele ainda tem algo novo para você. Alguém crê nisso nessa noite, pelo amor de Deus? Aleluias, glórias a Deus. Eu gosto de uma igreja vibrante, mas quando eu olho para esse texto, Ezequiel 36, 26, Ezequiel aqui, ele estava inserido num contexto onde o povo de Israel, eu vou me referir ao povo de Israel ali, tanto Judá como o povo de Israel. O povo de Israel ali, ele estava num período onde parte desse povo já havia sido deportado para a Babilônia, parte ainda estava em Judá, e o povo de Israel ali, ele estava vivendo um momento, um tempo, em que ele havia sido derrotado, estava sendo derrotado, e estava sendo dominado por outro povo. E Ezequiel, o autor do livro, naquele tempo ele era profeta e sacerdote, ele estava ali no exílio da Babilônia, no mesmo período em que Daniel e Jeremias também estavam. E eu acho interessante as coincidências de Deus. Eu acho interessante que dentro desse mesmo período, Deus levanta 3 profetas. Fala comigo, 3 profetas. Glórias a Deus, 3 profetas. Deus levanta 3 profetas dentro desse período. Deus levanta na origem, ali em Judá, Jeremias. Jeremias estava ali pregando ao povo, mas Deus também levanta no meio do povo que estava dominando Israel ali na Babilônia. Deus levanta Daniel no meio daquela situação, ali no cerne, no coração da Babilônia. E Deus levanta também Ezequiel. Só que Ezequiel ele estava no fim, onde o povo já estava escravizado, onde o povo já estava melhor dominado. Nós temos aqui no mesmo tempo contextos diferentes, momentos diferentes. Nós temos Jeremias na origem, nós temos Daniel no meio e nós temos Ezequiel no fim. Eu acho interessante essas coincidências de Deus, e eu pergunto para Deus: Deus, 3 profetas no mesmo tempo, e Deus me mostrou algo, porque a história do povo de Israel naquele momento não era a melhor história, talvez, não era o melhor momento, longe disso, não era aquilo que eles queriam viver. Eles já tinham vivido um novo de Deus, eles já tinham conquistado as terras prometidas, estavam em processo de expansão, mas todos sabem, pela desobediência, dureza do coração, Israel começou a ser dominado. Então aquele contexto de dominação, de tristeza, então, de pavor e medo, tomava conta daquele povo. Só que eu acho impressionante a capacidade de Deus de se revelar a um povo e de mostrar que Ele continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle no início, Deus continua no controle no meio, e Deus continua no controle mesmo no final de todas as coisas. E eu quero que você caminhe comigo, você vai entender isso. Porque quando eu olho para Jeremias, aquele povo que estava prestes a ser dominado na origem, Deus estava no controle. Deus levanta Jeremias e fala assim: olha, Jeremias 29:11, os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de paz, pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus estava no controle no início, mas Daniel ali no meio, sendo levantado por Deus, ele também se levanta com uma voz profética no meio. Sabe, ali
Vocês dominaram a nação. Vocês dominaram as pessoas. Vocês dominaram o povo de Israel. Daniel capítulo 2, verso 44. Daniel ali vai dizer ao rei: olha, rei, parafraseando o texto, você pode ter dominado o povo, você pode ter dominado o Israel, você pode ter dominado e estar no meio de tudo isso, sendo causador de tudo isso, você pode se achar o maior, mas haverá um reino que será sempre eterno, haverá um reino que não terá fim, ninguém poderá destruir. O Deus do céu, o Deus do céu é quem é o rei desse reino. Você dominou o povo, mas não dominou Deus. Você controlou o povo, mas você não controla Deus. Você controlou o reino dessa terra, mas você não controlou o rei que domina sobre tudo e todos. Ô rei, olha para cá. Você pode ter matado o povo, você pode ter destruído parte do povo, rei, mas existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Existe um Deus que não perdeu o controle de nada. E eu acho interessante, você vai pegar isso. Quando eu olho, eu falei, mas Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, e o povo foi embora. Aí Deus me leva lá para Ezequiel. Adriano, no mesmo momento, no mesmo tempo em que o povo é dominado, parte do povo é morto, eu também mostro que mesmo no vale de ossos secos, quando Babilônia matou o povo, eu sopro e faço dar vida novamente aquilo que estava morto. Ei, eu quero dizer para você, não importa o tempo que você está passando, não importa aquilo que você está vivendo, eu quero te dizer que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Babilônia pode querer te matar, o rei desse século pode querer te dar coisas da tua vida, mas já tem um Deus que está lá no fim. Se algo morreu, ele fala, vai ressuscitar de novo, eu dou vida de novo, porque eu estou no controle de todas as coisas. Se Babilônia, na origem, no meio do meu povo, existe um Deus que está no fim falando, eu dou vida. Eu não sei como está a tua vida aí, mas existe um Deus que está no controle. Existe um Deus que está no controle. Olha para a pessoa que está do lado assim, existe um Deus que está no controle. Eu olho para o outro lado, falo para duas, três pessoas, existe um Deus que está no controle. Existe um Deus que não perdeu o controle da tua casa. Existe um Deus que não perdeu o controle da tua família. Existe um Deus que não perdeu o controle dos seus filhos. Existe um Deus que não perdeu o controle da tua vida. Não perdeu o controle da tua vida. Não perdeu o controle dos seus sonhos. Não perdeu o controle dos seus projetos. Existe um Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida. Será que você pode adorar este Deus? A tua vida está nas mãos deste Deus. A tua vida está nas mãos deste Deus. Existe um Deus que nunca vai perder o controle da tua vida. E quando eu olho para isso, eu vejo que Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Eu vejo que muitas coisas decretam morte sobre nós, as circunstâncias, as Babilônias que nós enfrentamos decretam morte sobre as nossas vidas. Só que em Ezequiel, nós vemos que Deus está no controle de tudo. No mesmo tempo, 3 profetas, 3 contextos diferentes, mas um Deus com o mesmo propósito. Existe um Deus que continua com o mesmo propósito, ontem, hoje e para sempre. O seu propósito continua sendo sustentado por um Deus ontem, hoje e para sempre. O teu propósito continua de pé ontem, hoje e para sempre.
Não importa aquilo que você passa, não importa as circunstâncias que vêm sobre a tua vida, não importa os exércitos que se levantam contra você, o teu Deus não muda o teu propósito. E eu olho para esse contexto e eu vejo que esse Deus, esse Rei, que tem o controle de todas as coisas, quando ele traz a palavra a Ezequiel, ali no capítulo 36, versos 26, onde nós lemos, eu entendo que Deus está muito mais preocupado e não apenas mudar as situações externas que nós vivemos, mas aquilo que nós temos internamente. Nós temos um Deus que está preocupado não apenas com aquilo que nós passamos externamente, mas com aquilo que nós passamos internamente. Sabe, o sábio Salomão, ele já vai nos dizer ali que no nosso coração, o nosso coração é da onde provém a vida. Sabe, Salomão ali em Provérbios capítulo 4, verso 26, ele já vai falar: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida, ou outras versões, dependem da sua vida. Sabe, então Deus que tem o controle da sua vida, Ele está preocupado não com as coisas externas, mas com o seu coração. Como que está a fonte da sua vida? Como que está o seu coração internamente? Como que está a sua vida internamente? Sabe, porque muitas coisas que nós passamos e muitas coisas que nós enfrentamos, elas começam aqui dentro. Elas começam dentro de nós. E eu quero caminhar com você, quero ser objetivo. Quando eu olho para esse texto e vejo que Deus quer trabalhar não só de maneira externa, mas de maneira interna dentro de nós, eu quero aprender algumas coisas juntamente com você. E a primeira coisa que eu aprendo é que o Senhor está vendo o que ninguém vê, e Ele muda o que ninguém pode mudar. Olha para a pessoa que está falando assim: o Senhor está vendo o que ninguém vê, e Ele pode mudar o que ninguém pode mudar. Amém. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 vai nos lembrar de que na parte B do versículo começa: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. Os nossos corações não estão encobertos diante de Deus, mas o Senhor vê o nosso coração. Sabe, nas nossas vidas, assim como Israel, que uma hora endureceu o coração durante a caminhada que ele teve, Israel, por alguns motivos, influências, eu não quero me apegar aqui aos fatos, eu quero me apegar à ideia de que durante a caminhada de Israel ele passou por alguns momentos em que o coração dele foi sendo endurecido, algumas experiências, alguns contatos, ele se deixou ser levado por algumas coisas em que o coração dele, durante a caminhada, foi se endurecendo, foi se petrificando. E algumas coisas que Deus tinha feito, eles se esqueceram. Olhe para cá, nas nossas vidas não é diferente. Quantas coisas, quantas experiências que nós passamos, você passou talvez na sua história até chegar aqui nesta noite. Quantas frustrações talvez, quantos traumas, quantas situações que você não enfrentou para estar aqui nesta noite. Talvez a pessoa que está do seu lado aí sabe de tudo. Talvez a tua casa, a tua família sabe das coisas que você enfrentou para estar de pé hoje. A tua trajetória aqui talvez não foi a mais fácil.
Sabe, você está de pé talvez hoje, porque você não sabe como, mas você crê que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Sabe, mas muitas experiências que nós passamos, aos poucos vai endurecendo o nosso coração. Olha para cá, na vida, diante de alguns momentos de dor que nós passamos, sabe, diante de alguns impactos negativos que nós temos, a nossa reação é o quê? É se fechar. A nossa reação é o quê? Recuar. Sabe, diante de dores que nós enfrentamos durante a nossa caminhada, a gente blinda o nosso coração dessas dores. A nossa tendência é fugir, sabe, dessas coisas novamente, dessas atitudes novamente. Sabe, durante a caminhada a gente passa por algumas coisas e a gente tenta fugir dela de todo custo. Às vezes uma briga que você teve, que às vezes feriu o teu coração, feriu a tua alma, feriu os teus sentimentos, e toda vez você se recua, você blinda o seu coração. Uma frustração talvez dentro de um relacionamento que te machucou, um relacionamento que te feriu, que te colocou para baixo, tirou a tua perspectiva de vida, e hoje você tem vivido com trauma disso, você se recua, você fecha o teu coração, você blinda o teu coração, você não permite viver algo novo, com medo de coisas que você já viveu, com medo de coisas que você já enfrentou, com medo de coisas que você já passou durante a sua caminhada, experiências que você teve durante a tua vida. O medo toma conta de você e você fala: eu não quero viver isso de novo, eu não quero viver isso outra vez, eu não quero me frustrar de novo, eu não quero me decepcionar de novo. É assim ou não é nas nossas vidas? Nós muitas vezes, nós fechamos os nossos corações, a gente foge de situações hoje em dia, e a gente tem medo daquilo que podemos viver em prol daquilo que já aconteceu conosco. Um coração endurecido é sinal de um coração ferido, um coração que a todo momento procura se defender para não ser mais ferido. Só que eu deixo te falar algo: Deus está enxergando isso em você. Sabe, Deus, lá no fundo, Ele examina, Ele esquadrinha o seu coração. Ele vê aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que ninguém vê, Deus está vendo. Deus vê aquilo que te preocupa, Deus vê aquilo que te traz medo, Deus vê aquilo que te traz angústia. Ei, Deus está vendo. Deus está vendo. Talvez você chegou aqui há muito tempo já vivendo dessa maneira. Você fala para mim: Adriel, já tive sonhos de tantas coisas, mas nunca deu certo. Adriel, já tentei tantas coisas, mas eu nunca consegui, eu sempre falhei. Eu sempre parei no meio do caminho, eu não dei certo, não fui para frente, não vingou. Eu tentei 1, 2, 3 vezes e eu parei. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele tem visto que tem afligido o teu coração aí dentro. Há quanto tempo você tem vivido dessa maneira? Há quanto tempo você tem vivido dessa forma? Ei, deixa eu te falar algo: Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para o teu coração. Aquilo que nós vemos nesse texto é: Deus tem um coração novo para você. Deus tem um coração novo para você. Ele quer mudar essa sua realidade. Olhe para cá, o seu passado nessa noite vai ser só passado. As suas experiências ruins que você teve vão ser apenas experiências ruins. Aquilo que você viveu de traumas, frustrações, aquilo que você olha hoje e fala: meu Deus,
Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. É noite de lembrarmos de que, por mais que nós tenhamos vivido um dia debaixo do jugo de Satanás, debaixo de frustração, acusação, hoje nós temos liberdade de Deus para viver uma vida nova e um coração regenerado e restaurado. Eu quero declarar sobre a tua vida que nenhuma seta de Satanás, nada do teu passado, nenhuma frustração, nada da tua família, nada dos teus filhos que aconteceu no passado, poderão impedir que você viver algo novo hoje e amanhã. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nada do teu passado poderá impedir você de viver algo novo hoje. Hoje é noite que Deus quer trabalhar no teu coração. Salmo 147, verso 3 vai dizer: só Ele, presta atenção, só Ele cura os de corações quebrantados e enfaixa as suas feridas. Existe um Deus que cuida do seu coração. Existe um Deus que se preocupa com o seu coração. Existe um Deus que está preocupado com a tua vida. E se você está aqui hoje, é porque este Deus te sustentou e Ele quer que você viva algo novo novamente. Amém? Quando eu olho para o povo de Israel, um Deus que sempre se preocupou. E eu olho para Israel e eu olho para o Israel hoje. Eu olho para o povo de Deus antes, eu olho para o povo de Deus hoje. Quando Deus fala, eu lhes darei um novo coração, a promessa que foi feita lá atrás se cumpre nas nossas vidas. Deus tem um coração novo para a tua história, Deus tem um coração novo para você. E deixa eu te dizer algo: o coração que Deus tem não é só para você, mas através de você. Os seus filhos, o teu esposo, a tua esposa, a tua família, aqueles que estiverem ao teu lado e ao teu redor também terão um coração regenerado e restaurado através da tua vida. Você teve nisso nesta noite? Quando eu olho para aquilo que Deus fala através do profeta Ezequiel, o meu coração se alegra, porque aquilo que eu vivo hoje é fruto de um regenerar constante do Espírito Santo nos nossos corações. Sabe, então, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer na tua vida e no teu coração. As pessoas podem não entender aquilo que você passa, podem não entender as suas lágrimas, os teus choros, podem não entender os teus traumas, as tuas frustrações, mas Deus entende e Ele muda o teu coração nessa noite. Mas eu quero continuar com você. Quando nós falamos de coração, nós estamos falando também de intimidade com Deus. E isso é noite de ceia. Eu quero trazer isso para essa noite também. Quando eu falo de intimidade, quando eu falo de coração, eu entendo que também um coração novo transforma a nossa intimidade com Deus e nos permite viver abundante provisão. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: o coração novo de Deus na sua vida transforma a sua intimidade com Ele e te permite viver abundante provisão. Olha para cá. Tem momentos nas nossas vidas em que o nosso coração ainda é machucado, ainda é endurecido, vive pela misericórdia de Deus. Eu dou graças a Deus por isso. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque a misericórdia de Deus se renovou esta manhã. É porque a misericórdia de Deus esteve sobre as nossas vidas. A misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós deslizamos, quando nós vivemos algo que nós não queríamos viver, quando nós passamos por algo que nós não queríamos passar. A misericórdia de Deus nos alcança e ela não nos deixa morrer, não nos deixa parar e não nos deixa ficar da maneira que nós estamos, mas ela nos sustenta. Só que aqueles que têm um coração novo, eles não vivem apenas
pela misericórdia de Deus, mas eles vivem a graça abundante de Deus. Quando nós temos um coração novo, a misericórdia de Deus continua sobre as nossas vidas, porque nós somos passíveis de erro. Só que o coração regenerado por Deus em nós, que estabelece uma intimidade com o Pai, traz sobre nós a graça abundante, em que nós podemos viver muito mais do que aquilo que nós sonhamos, pedimos ou pensamos. A graça de Deus em nós, ela é super abundante. O que é graça? O favor que nós não merecemos. Quantas bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida? Você fala, meu Deus, eu não mereço, mas é graça de Deus. Meu Deus, eu não esperava, mas a graça de Deus te alcançou. Talvez um emprego, talvez uma profissão, talvez uma família, talvez um milagre, talvez uma cura. E quantas coisas você viveu até aqui, quantas coisas que Deus tem te abençoado e colocado sobre a tua vida. Significa que Deus tem visto em você um coração novo. Significa que Deus já tem feito na tua vida um coração novo. Deus já tem regenerado em você um coração novo. Eu estou falando para uma igreja que sempre terá um coração sendo regenerado por Deus, amém? Enquanto você decidir ter um coração regenerado por Deus, sempre haverá graça abundante de Deus sobre a tua vida. Existe uma abundância de Deus liberada sobre aqueles que têm um coração alinhado com Deus. Um coração novo diz respeito de um relacionamento mais próximo desse Deus. Esse nível é muito maior do que apenas atitudes. Eu estou aqui falando de uma vida de devoção a Deus, de entrega, santificação, uma vida que está mais preocupada em agradar a Deus, uma vida de compromisso com Deus. O coração novo é um coração que quer ter intimidade com Deus. É um coração que pensa alinhado com Deus. É um coração que enxerga Deus. É um coração mesmo que com seus olhos fechados sente a presença de Deus. É um coração que queima por Deus. E olha, deixa eu te falar isso, Deus está à procura dos verdadeiros, daqueles que realmente têm um coração voltado à presença dEle. Deus está à procura daqueles que realmente querem ver a Deus. Deus está à procura daqueles que têm um coração segundo a tua vontade. Deus está à procura daqueles que não se acomodaram com aquilo que Deus já mudou neles. Deus está em busca dos sedentos, daqueles que têm fome pela palavra, daqueles que vivem pela expectativa de um dia os céus se abrirem e Jesus voltar. Deus está em busca dos verdadeiros, daqueles que os corações não foram corrompidos, daqueles que não deixaram Satanás corromper, daqueles que não deixaram as vãs doutrinas desse mundo entrar, daqueles que não se deixaram ser contaminados por músicas, por ideias, por tanto faz, por não tem nada a ver. Deus está em busca. Será que Deus pode encontrar corações nessa noite dessa maneira? Será que Deus pode encontrar em você um coração dessa maneira? Será que Deus está vendo em você um coração dessa forma? Sabe, Deus quer abençoar. Deus quer abençoar, mas somente aqueles que têm o coração voltado a Deus, Deus tem prazer em abençoar e multiplicar o seu. Deus quer te levantar no meio dessa geração, como aqueles profetas foram levantados. Deus quer te levantar onde você está, para que você seja profeta de Deus. Se seu coração está voltado a Deus, você vai ser levantado como profeta de Deus nesse tempo. Sabe, independente do contexto que você está inserido, quem tem um coração novo, ele não se cala. Olha para Jeremias, olha para Daniel, olha para Ezequiel, o contexto diferente, mas eles não se calaram, eles não fecharam a sua boca, eles não deixaram de se posicionar. Não importa onde você está, se o teu coração é novo, você é profeta de Deus. Você é profeta de Deus. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: você é profeta de Deus. Você é profeta de
Deus e para profeta de Deus não falta provisão. Para profeta de Deus não falta provisão. Olha para cá. Quem lembra de Elias? Quando Elias estava ponto a desistir, o que Deus manda? Deus manda um provoque para sustentar Elias. Elias, você está prestes a desistir, mas você é profeta. Para profeta tem provisão. Elias, vou te mandar um improvável, corvos vão lá e vai alimentar. Sabe, se você é profeta de Deus, não importa o que você esteja vivendo, mas o improvável de Deus vai chegar na tua história, vai chegar na tua vida, porque para quem é profeta, profeta tem provisão. Deus quer que a tua boca continue falando, Deus quer que a tua vida continue ministrando na vida de outras pessoas, e por isso sempre haverá provisão na tua história. Olha para Eliseu. Eliseu, num certo momento, estava cercado por um exército. Mas para quem é profeta existe provisão. Deus manda o exército dos céus para ferir aquele exército da terra. Olha para cá. Existe um exército de pessoas se levantando contra você. Existem pessoas querendo tirar a tua paz. Quase não, quase nada, né? Existem pessoas te perseguindo. Existem pessoas querendo te ver morrer. Existem pessoas que estão atrás de você, invejando aquilo que você tem, falando mal de você. Existem pessoas olhando para você, nossa, mas como ele tem, mas como ele faz, nossa, mas olha o que ele conquistou, nossa. Existe provisão de Deus sobre a tua vida. Essas pessoas não ficarão de pé diante de você, não por tua causa, mas porque existe um Deus que vela pela vida dos seus profetas. Então haverá intervenção de Deus também na tua história. Você crê nisso? Aleluia. Olha para Daniel. Daniel, profeta de Deus, ele foi condenado à morte, condenado a ser jogado na boca, lá na cova dos leões, para ser comido pelos leões. Mas Daniel era o quê? Profeta. Daniel era profeta de Deus. Eles estão querendo te colocar no pior lugar, mas você é. Olha para a pessoa que está falando assim: você é profeta. Estão querendo te empurrar para o pior lugar, fica calmo, você é profeta. Estão querendo te tirar de canto, fica calmo, você é profeta. Estão querendo se desfazer de você, fica calmo, você é profeta. Estão querendo te menosprezar, fica calmo, você é profeta. Estão querendo falar mentiras a teu respeito, estão querendo te jogar para o canto, fica calmo, você é profeta. Ei, fica calmo, você é profeta. Para profeta existe provisão de Deus, existe um agir de Deus, existe uma intervenção de Deus, e mesmo no lugar onde eles te colocarem, não é o lugar que eles querem, é o lugar onde Deus vai mostrar a intervenção dele na tua história. Não importa se é o pior lugar como na cova dos leões. A minha pergunta para você é: você é profeta? Então tem provisão de Deus. Existe graça de Deus sobre a tua vida, existe abundância de Deus sobre a tua história. Quem tem um coração comprometido com Deus tem provisão onde estiver. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: se você continuar sendo comprometido com Deus, tem provisão onde você estiver. Meu Deus. Terceira e última coisa, vou precisar pular aqui. A palavra de Deus nos fala que o Senhor nos daria um coração novo e poria dentro de nós um espírito novo. O Espírito de Deus em nós, e a terceira lição é: o Espírito novo de Deus em nós nos fortalece com poder, e por isso nós não vamos parar. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: você está proibido de parar, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida. O Espírito do Senhor está sobre você, então você não vai parar. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida,
então você não vai parar. Ei, olha para cá. Olha para cá. Efésios capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer o seguinte: que Deus, segundo a sua riqueza em glória, concede a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Deixa eu te falar, a única maneira de caminharmos sem nos desfalecer é caminhar pelo Espírito. Existe uma maneira de caminhar, existe uma maneira que o mundo não conhece, existe uma forma que às vezes a tua família não conhece, que os teus amigos não conhecem, que as pessoas que estão ao teu lado não entendem. Existe uma forma que você caminha, é o caminhar pelo Espírito Santo de Deus, é o caminhar pelo Espírito novo que Deus coloca na tua vida. Sabe, as pessoas não vão entender porque é um Espírito novo, as pessoas não vão compreender porque é um Espírito novo, não é um Espírito que elas conhecem, é um Espírito novo. Aquilo que está sobre a tua vida é novo, o Espírito que está sobre a tua história é novo. Então Deus vai fazer nova todas as coisas, o novo do Senhor vai chegar sobre a tua vida, porque você caminha com o Espírito novo. Você caminha com o Espírito novo. Ei, é dessa maneira que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque o Espírito do Senhor está sobre você e te fortalece. Por mais que você passe pela tempestade, o Espírito do Senhor está sobre você e te fortalece. Por mais que você passe pelos vales, o Espírito do Senhor está sobre você e te fortalece. Por mais que você esteja como os ossos secos, o Espírito do Senhor sopra a tua vida e te traz vida de novo. Ele é o Espírito do Senhor que está sobre você. Então é por isso que você não vai parar até que o propósito de Deus se cumpra na tua história. Posso ouvir um amém nessa noite? Amém. Aleluias. Você não vai parar porque o Espírito do Senhor está sobre você. Sabe por que você está aqui? Mesmo passando por tantas lutas, tantas dúvidas, tribulações, sabe por que você não se desfaleceu? Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Talvez você falou: eu não chego a mais um dia, eu não chego a mais um ano, eu não completo mais um ano de vida, mas você está aqui hoje. Existe o Espírito do Senhor sobre você. Sabe, algo me queima no coração. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, vai nos dizer: por isso não nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa ou venha se desgastar, ou o interior, contudo, se renova dia após dia, dia após dia. Existe um Espírito te renovando manhã após manhã, dia após dia. Se teu dia for difícil hoje, fique tranquilo, existe um Espírito que vai te renovar. E se haverá um dia amanhã que será difícil, fique tranquilo, existe um Espírito que vai te renovar. Se você está com medo nessa semana, fica tranquilo, existe um Espírito Santo que está com você, vai te renovar e vai te fortalecer. Ele não vai deixar você parar. Existe um Espírito que renova dentro de nós, dia após dia, e é por isso que você não parou. É por isso que você está aqui, e é por isso que você vai continuar a caminhar todos os dias. Olhe para alguém, pelo amor de Deus, e fala assim: você não vai parar. Você não vai parar. O Espírito novo de Deus está sobre a tua vida hoje. Fique de pé nesta noite. Fique de pé nesta noite. O Espírito de Deus tira o que te paralisa e coloca em você o que te faz caminhar novamente. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. A gente não é coach, a gente é bíblico. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. O Espírito do Senhor que está sobre a tua vida não é temor, é um Espírito que traz fortaleza. Fortalece, fortalece, fortalece a tua vida todos os dias. Ele vai fortalecer você nessa tua caminhada.
Ele vai fortalecer você nessa caminhada, para que você viva o novo do Senhor. Deus quer que nessa noite você olhe para dentro de si, olhe para o teu coração e fale ao Senhor: Deus, transforme o meu coração, coloque dentro de mim, Deus, um coração novo, coloque na minha vida um espírito novo, Deus. Talvez você se chegou aqui hoje, você precisa de uma transformação. Qual que é a área do seu coração que precisa ser renovado por Deus? Chega de viver a mesma coisa. Deus tem um ciclo novo para você. Deus tem algo novo para a tua história. Os traumas do teu passado, as decepções, aquilo que deu errado, Deus quer transformar na sua vida, te dando um novo coração e um novo espírito. Sabe, a chave para uma vida abençoada não está nas bênçãos, mas está em nós termos um coração regenerado, um coração novo, um espírito novo. Está em nós termos restaurados segundo a imagem e a semelhança de Deus, que sustenta as nossas vidas. Quais são as áreas da sua vida que precisam ser regeneradas? Hoje é noite de ceia. O Senhor quer regenerar o seu coração. O Senhor quer te dar um coração de carne, tirar esse coração endurecido pelas coisas que você passou, endurecido pelas circunstâncias que você viveu. Hoje é noite de Deus restaurar o teu coração. Se porventura você que está aqui hoje ouviu esta palavra e está disposto a viver algo novo, está disposto a viver algo novo na tua história, talvez você não aceitou Jesus até aqui, talvez esse Jesus que renova todas as coisas, talvez ainda não renovou o teu coração, o teu espírito, talvez você esteja vivendo uma vida velha, de ciclos velhos, que dão o mesmo resultado. Esse Jesus quer entrar e fazer nova todas as coisas. Meu convite para você nesta noite: você quer aceitar esse Jesus que renova o teu espírito, que renova o teu coração, que te transforma para viver algo novo em Deus? Existe alguém aqui que quer viver isso? Erga a tua mão como um sinal, não a mim, mas a esse Deus. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite que quer viver isso? Amém. Meu segundo apelo é para você que quer viver algo novo em Deus, quer viver uma vida transformada, uma vida constante transformação. Bota a mão no teu coração. Nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar nesta noite. Eu quero que você seja sincero diante de Deus. Eu quero que você coloque diante de Deus e fale: Deus, eu quero viver algo novo no Senhor de novo, Pai. Eu não quero mais viver aquilo que eu estou vivendo, mas eu creio que o Senhor, se o Senhor me mantém vivo até aqui, é porque o Senhor ainda tem algo novo para fazer em mim e através de mim. Deus, eu quero viver algo extraordinário no Senhor. Deus, eu quero viver um coração regenerado. Deus, eu quero viver um coração novo. Deus, o Senhor tem visto aquilo que eu tenho passado dentro do meu coração, por isso muda. Meu Deus e meu Pai, eis aqui, Deus, corações voltados ao Senhor. Deus, corações que estão sedentos pelo Senhor nesta noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor, Pai, para que Deus, eu oro ao Senhor, Deus, para que o Senhor, Deus, encontre cada coração, Pai, se existe algum trauma, Deus, do passado. Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, muda, Deus, esse passado na mente, no coração dele, Deus, ou dela. Deus, traga paz, Deus, traga alívio, traga libertação. Deus, que o teu Espírito Santo penetre, Deus, mais profundo do coração. Deus, e faça nova, Deus, todas as coisas, Deus. Deus, faça nova todas as coisas, Deus. Deus, nós queremos viver algo novo, Deus. Deus, nós queremos viver algo novo no Senhor, Deus. Meu Deus,
corações, Deus. Deus, aqueça os corações, Deus, para que haja intimidade com o Senhor, Deus. Aqueça, Deus, os corações. Deus, levante profetas, Deus, nesta nação. Deus, levante profetas, Deus, neste meio. Deus, profetas, Deus, com um espírito inabalável. Profetas, Deus, com um espírito renovado. Deus, profetas, Deus, que serão a solução e não a confusão. Deus, profetas, Deus, que levarão o novo do Senhor onde ele estiver. Deus, e viverão o novo do Senhor. Meu Deus, assim eu declaro sobre a vida de cada homem, de cada mulher, cada jovem e cada adolescente que está aqui, Deus. Deus, são profetas do Senhor. Deus, por isso, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu os libero nesta noite, segundo a unção que foi liberada, Deus, segundo a tua palavra, que eles viverão. Deus, viverão. Deus, viverão algo novo da sua história, Deus. Deus, viverão algo novo no seu trabalho. Viverão algo novo na sua família. Viverão algo novo, Deus, onde estiverem no seu ministério. Provarão de uma unção nova, Deus. Deus, porque hoje existem corações e espíritos renovados pelo Senhor, Deus. Deus, no nome do Senhor Jesus. Deus, daqui, Pai, nesta noite sairão homens e mulheres que pisarão lá fora, Deus, com uma unção nova. E essa unção, Deus, está carregada de uma provisão do alto, Deus. Deus, assim eu declaro. E se você crê nesta palavra, dá glória a Deus em nome de Jesus.